Bom, agora é o segundo momento também. Nós vamos agora trabalhar a nossa apostila. Essa apostila vocês vão trabalhar. Eu imprimi ela nesse formatinho aqui, ó, que é formato de ficha, tá? Se você pegar lá o PowerPoint que eu mandei para vocês e falar, imprime o PowerPoint para mim, ele sai em formatinho de ficha assim. Agora a gente providenciou esse bem prático para vocês aí, que está em formato de apostila. O que vai ser apresentado naquele dia? Vai ser apresentado um tema por vez. Quanto tempo? 40 minutos, tá bem? Então vocês vão marcar 40 minutos para o discipulado. Não mais que isso, não menos que isso. Ah, se for na casa da pessoa ou na sua casa, você pode pensar lá em uma recepção, um suco, um café, um bolo. Isso aí é a mais. A gente não pode ir lá pelo café e pelo bolo, né? Embora que seja uma estratégia também, né? Tudo faz parte. Crente e comida combina. Combina. Deus criou o jardim do Éden e colocou o pessoal para comer. Logo rápido, né? Pode comer à vontade. Então, combina. Mas nós estamos ali para esse discipulado. Portanto, 40 minutos, tá bem? Isso aqui é pedagógico. Em 40 minutos você consegue trabalhar o conteúdo, tirar as dúvidas e ficar tranquilo, tanto você quanto a pessoa. Durante 8 semanas, se isso for uma aula por semana. Pode acontecer de você e a pessoa terem disponibilidade. Então, se você e a pessoa têm disponibilidade de dia e de horário, nada impede de vocês marcarem lá um por dia. Aí você dá conta em menos de 2 semanas. Estrategicamente, o que a gente faz? Igual cartão de crédito. Divide em 10 vezes para garantir que a pessoa vai comprando ao longo de 10 meses. Isso é uma estratégia. Você marca 8 semanas, porque por 8 semanas está fazendo um discipulado. Você liquida tudo de uma vez só, ela pode não ir para a igreja. Você vai se distribuindo para garantir uma visita semanal, pelo menos. Tá bom? E para a pessoa também não dizer, ó, agora esses crentes querem morar na minha casa. Me arrependi de aceitar a Jesus. Porque tem gente que quer tanto ganhar a alma que gruda. Não é o caso de vocês. Tá bem? Vamos trabalhar com o mínimo. E com cuidado para que a gente não venha perder pelo excesso. Qual que é a primeira das aulas? Qual é o significado da pessoa de Jesus? Chegamos na casa da pessoa, estamos alocados. Começa como? Uma oração. Faça uma oração educada, não é oração em línguas estranhas, não é oração pentecostal, não é oração expulsando o Satanás. Bem? Uma oração de ação de graças, de agradecimento pela oportunidade, pedindo a Deus que dê o seu Espírito Santo e abra o nosso entendimento. Simples assim. Ah, mas é que Deus me revelou. Já passamos muito problema com Deus me revelou. Tá bem? Então tem o meu Deus me revelou, mas já passamos um monte de problema. Que não era Deus. Era coração de profeta. E coração de profeta engana. Portanto, a oração de ação de graças. Agradecemos a Deus e abrimos agora a Bíblia Sagrada. Alguém pode perguntar, e o lugar do louvor no discipulado? Não tem, nós não colocamos nada na programação para o louvor. Nós não colocamos. Isso aí é outro expediente extra. Que eu garanto para vocês que louvor na igreja tem bastante. Ui! Então, dá para louvar? Dá. Qual hino que eu vou cantar na casa da pessoa? A minha voz está boa? Qual que é o tema? E se for um hino que não tem nada a ver com o tema? Não é pedagógico, não é bom. Por isso, foco no estudo. Minha irmã levantou a mão. Não é proibido, tá bem? Não tem algum louvor, aí você tem que manter a liturgia. Qual que é a liturgia? Depois que a gente terminar, né, a gente pode estar cantando esse hino. Porque senão fica aquele devocional e o culto do ensino ele é muito, muito racional. Aí vai que a pessoa se emociona de vez e chora. Aí não tem discipulado. Tá? Porque tem louvor que é muito tocante mesmo, né? Tá chorando porque se você tem um Deus, né, que cuida de você.
Eu sou bem metódico, tá, meu irmão? Eu sempre fui metódico nesse negócio aí, para não perder o foco. Terminamos o discipulado, a pessoa tem esse louvor para cantar, aí nós vamos agradecer a Deus. Já terminei essa tarefa bem lógica, bem racional. Cantamos, oramos ali, e se o diabo se manifestar em algum momento, aí ele vai embora. Não entendi isso. Línguas estranhas? Não. Não proibar falar em línguas estranhas na igreja. Tá? Ó, aqui, ó. Vocês começarem a falar em línguas estranhas aqui, eu não conseguirei a palestra. Então, faça-se tudo com ordem e decência. Então, tem um momento da equipe do evangelismo que faz isso. Ora, canta, expulsa o demônio, repreende a dor. Nossa equipe de evangelismo fez isso. Quero mais liturgia. Culto de missões. Qual que é a minha parte? Senta aí, Maria, vou te ensinar umas coisas. Para tudo. Ah, mas agora eu tenho que fazer o feijão, não sei o que. Por isso você marcou o horário antes. Deixa o feijão para depois, a louça para depois. Por quê? É a hora do discipulado. Então, bem racional, tá? Bem metódico, muito metódico. Sentamos, fizemos a oração, Bíblia aberta. Bíblia aberta, pegue a sua Bíblia, tá bem? E transforme a sua Bíblia no seu manual, ó, manual que está na mão. E a tua Bíblia tem que estar marcada com esses textos aqui. Para não acontecer de você, onde estava? Nada disso. Já tem uma coisa chamada marca-texto. Você pega e marca o texto antes. Garante isso. Vocês acham que os russelitas fazem como? Na hora de improviso? Não. A Bíblia é para ser estudada. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então você pega a sua Bíblia e anota nela. Mas anota de uma maneira bastante lógica, tá bem? Lógica. Não assim, riscando, rabiscando. Porque não ajuda em nada. Como que você vai fazer? Faz dessa forma aqui, olha. Esses são os versículos. Então você pega uma régua, uma caneta ou um lápis, e você com toda a paciência vai, ó, faz o retângulo em volta do teu versículo. Bem bonitinho, para na hora de você abrir a Bíblia, o teu discípulo poder ler e falar, esse versículo está destacado. Se ele for fazer na Bíblia dele, vai fazer igual o que você está fazendo. Porque ele precisa ter esses versículos marcados. Porque esses versículos fazem parte do discipulado. Qual que é o primeiro tema? Qual é o significado da pessoa de Jesus? Nós vamos apresentar a Jesus. Texto áureo, igual na escola dominical. 1 de Timóteo, ou 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vocês conseguem enxergar daí? Sim. Está na apostila? Quem quer ler, por favor, bem alto? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por aqui você começa a sua explanação. Ó, vamos abrir a Bíblia aqui, eu quero mostrar um texto para você. Aí você abre a Bíblia, 1 Timóteo 1,15, o versículo está destacado, você destacou, você lê e a pessoa lê também. Ó, eu acabei de ler, você pode ler também? Aí você vai explanar, olha, Jesus, tá bem? Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar você. Nós temos um problema que só Deus pode resolver, que é o problema do pecado. Só Deus pode resolver. E como que Deus resolve o problema dos nossos pecados? Por intermédio do seu Filho, Jesus. É para isso que ele veio ao mundo. Ele veio por sua causa, veio por minha causa, veio por causa dos pecados do mundo. Antes de Jesus vir ao mundo, o anjo apareceu e disse o que para José? Coloque o nome da criança de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Começou a apresentar o Salvador. Assim que eu aceitei Jesus, eu falei para vocês já, né? Eu tive aula de teologia sistemática. E a doutrina era a doutrina da salvação. Chama-se soterologia. Aí o meu professor, ele pegou e abriu o Salmo 51. E ele disse assim, se os crentes da igreja entendessem o Salmo 51, por mais pecadores que eles fossem, jamais deixariam Jesus. Porque Jesus veio pelo pecador. Enquanto você está aqui, o pecado vai te assediar. Enquanto o pecado te assediar, você precisa do Salvador. Jesus veio por você.
Como aquele meu professor me disse isso, não só para mim, mas para a sala toda, eu nunca esqueci. Então, na hora que eu tropecei nas pernas, que eu enfraqueci, que eu pensei, meu Deus, como eu sou pecador, não mereço mais ir para a igreja, eu lembrei daquela aula. Mas Jesus veio por meus pecados. Por isso eu nunca deixei Jesus. Nunca. Enquanto eu tiver que resolver o problema dos meus pecados, Jesus é necessário para mim. E depois que o problema está resolvido, agora não tem mais, né? Tem que continuar seguindo Jesus. Para onde iremos nós se só Ele tem as palavras de vida eterna? Mostre para essa pessoa que Jesus veio por causa dela e que não são os pecados que vai afastar ela de Jesus. Porque se fosse pelos pecados, Jesus se afastaria logo. Não é pelos pecados. Aí nós vamos ter os outros textos. Isso vai começar já a abrir a mente dela, porque não é só você. É você e o Espírito Santo falando de Jesus. É você que é o discipulador com a pessoa que está ao seu lado, porque é por isso que é importante ir em dois, tá bem? Um vai manuseando o material e a outra pessoa vai auxiliando o novo convertido. Aí ele abrir a Bíblia, fazer as anotações. Então 2 pessoas é ideal para poder ter o reforço. 2 pessoas, um em intercessão, o outro manuseando o material e ele recebendo o discipulado. Ó, é aqui, lê aqui, faz assim, a pessoa está te auxiliando. Você pode revezar, se forem 2 pessoas, pode revezar você e a outra pessoa. Um ministra num dia, o outro ministra no outro dia. Vamos fazendo uma parceria ali, tá bem? Depende do dom de Deus. E o Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo vai estar abrindo a mente dela. Porque o Espírito Santo só veio para falar de Jesus. O Espírito Santo não fala de futebol, não fala de carnaval, não fala de Brasília. O Espírito Santo só fala de Jesus. Só de Jesus. O Espírito Santo, ele só fala de Jesus. E lá está você para falar de Jesus também. Aí, consequentemente, vem: Jesus é o Salvador do mundo. Os textos bíblicos que mostram isso, tá bem? Jesus, ele é o Salvador do mundo. Aí você vai abrir os 2 textos e ler com a pessoa. João 3,17. Por gentileza, alguém? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só. Daqui você já vai tirando a amargura da pessoa, porque Jesus ele veio para condenar o mundo. Tem um monte de coisa ruim e errada acontecendo na vida da pessoa e no mundo. Mas Jesus ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Enfatiza a salvação. Mostra Jesus Salvador, para que quem fosse salvo por ele. Aí você faz a mesma pergunta para o discípulo, tá bem? O texto diz: para quem que Jesus veio? Para salvar o quê? O mundo, tá vendo? O mundo. Aí quando a pessoa responder que é o mundo, aí você já discipulou ela. Manda ela grafar na Bíblia dela, ó. João 3,17. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é o Salvador do mundo. E olha que tem gente para salvar, hein? Bastante, né? Segundo texto que nós temos, eu não coloquei aqui no meu, mas acho que está no seu aí, né? Peguem a Bíblia aí. João 8,12. Então, Jesus tornou a falar, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ótimo, desse jeito. Você abre a sua Bíblia, lê e pede para a pessoa ler. Jesus é a luz do mundo. Quer dizer que a salvação é voltada para o lado de fora. É importante. A salvação é voltada para quem está lá fora do mundo. Aí você tem uma luz. Jesus ele é a luz do mundo. Quem segue o Senhor Jesus, de vez em quando andará em trevas? Não. Às vezes andará em trevas? Não. Quando andará em trevas? Quando? O que o texto diz? Jamais? Jamais andará em trevas. Quem segue o Senhor Jesus,
acabou as trevas para ele. Aí a pessoa leu, você leu, e você explica a necessidade da pessoa ter uma vida justa, uma vida acertada. Tem coisas que tem que vir para o lugar, está fora do lugar. Tem coisa que está na sombra, tem coisa que está nas trevas. Quem vem para Jesus, arruma a vida. Jesus faz questão. Vamos arrumar esse quarto? Vamos. Acende a lâmpada, abre as janelas, abre a cortina, deixa a luz entrar. Nessa hora, você lembra do hino da harpa, né? Que fala da luz. Olha o hino da harpa, da luz. Esse é um hino bom para você cantar no final desse discipulado. Jesus, a luz do mundo. Alguma dúvida? Então, é fácil, né? Pronto. Gastou mais ou menos nesse período aqui, você já vai ter gastado aproximadamente aí já uns 20 minutos. Tá bem? De 15 a 20 minutos. Aí vai para a parte B. Jesus morreu pelos nossos pecados. Abre a Bíblia e vamos para João 15, 3 e 4. Leia, por favor. Bem altão, como se estivesse na praça. Você já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então nós, antes de Jesus, estamos sujos. Estamos em pecado. Aí você já explica que o pecado ele é uma mancha na alma, é uma nódoa da alma. Aí se você tem aquela habilidade, né, de conversar sobre limpeza de casa, fala daquela peça de roupa que se perdeu por causa da tinta, da caneta. A caneta que estourou no bolso da camisa, do marido ou da criança. Fala daquela roupa que se perdeu, daquela toalha de mesa que se perdeu. Uma mancha. Aí o que acontece? Vamos usar aqui o tira-mancha. Tira a mancha mesmo? Se usar um luminol ainda está lá. Aí você fala, na alma existe uma mancha chamada pecado. Religião não tira, bons costumes não tira, boa vontade não tira. Quem é que tira os nossos pecados? Jesus. De novo você falou de Jesus. E agora você fica limpo. Como é que Jesus limpa a nossa mancha? Aí a pessoa vai responder para você, não sei. Aí você vai dizer, limpa através da palavra. A palavra de Jesus é o grande alvejante. A palavra de Jesus é colocada sobre a mancha do nosso pecado e não fica nada. Nem um pouquinho. Aí você vai já liberando a consciência da pessoa das acusações que ela tem. Porque o diabo é o acusador das pessoas. E diz para ela, você não vai conseguir ser crente. Você não vai conseguir ser crente. Olha só como que é a sua vida. O diabo fica acusando. Chega você com o evangelho e libera a pessoa dos pecados dela, limpando ela com a palavra. Jesus perdoou os seus pecados. Sabe aquele dia que você aceitou a Jesus? Naquele dia Jesus, ele purificou você com a palavra. E nesse exato momento Jesus também está purificando você com a sua palavra. Deixa claro para ela que Jesus veio resolver esse problema. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Libera a consciência das pessoas das acusações e do acusador. Muitos deles não se sentem dignos. Tá bem? Eu não vou continuar não por causa que eu bebo. Eu fumo. Alguns deles têm vida dupla. Aceitou na emoção mas tem algum caso lá fora para resolver ainda. Lá está você, evangelista, ganhando a alma, falando para ela que Jesus é a luz que vai iluminar ela e vai libertar, vai livrar ela, que ela não pode continuar com o peso da culpa que ela tinha. Já aceitou a Jesus, é para resolver a vida, não é verdade? Agora, outro texto, é 1 de João 2 e 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação significa que é um pagamento que foi feito em resgate do pecador. Ele é o que resgata a nossa alma do pecado. Ele é a propiciação. Ele tornou Deus propício. Ele torna Deus favorável. Deus não é mais o inimigo dos pecadores.
Deus não está mais com raiva. Aconteceu um milagre na cruz. O sangue do Senhor Jesus desceu e apaziguou a ira de Deus. Acabou com a ira de Deus, porque o que Deus tinha de ira caiu na cruz. E agora a cruz está entre o pecador e Deus. Então quem passa pela cruz, os pecados estão perdoados. Propiciação, pactos, resgatados. Mostra para o seu discípulo agora que essa preocupação ele não tem mais. Não é porque ele reza mais do que todo mundo, não é por causa que ele paga mais dízimo que todo mundo, não é por causa que ele é melhor do que todo mundo, é porque Jesus, que é melhor que todo mundo, já pagou pelos seus pecados. Texto bíblico lido, você lê, ele lê, anotou, as perguntas vão começar a surgir, você tem que dar essa liberdade para que ele faça as perguntas e você faça a explicação. Aí vem agora, Jesus deve ser aceito de boca e de coração, tá bem? Deve ser aceito de boca e de coração. Aí vem João 1, 11 e 12. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ótimo. Aos que creem no seu nome, é dado a eles um poder do alto, para que essa pessoa que está ouvindo a palavra saiba que agora ela é um filho de Deus. Aí você pergunta, você lembra que você aceitou a Jesus? Aquela conversa informal. Então naquele momento foi Deus quem abriu o seu coração. Deus abriu o seu coração e naquela hora você deixou as trevas e veio para a luz. Os seus pecados foram todos cancelados. E naquela hora Deus deu um poder dele para você ser feito filho de Deus. Aí você pergunta para a pessoa, você crê nisso? Quando ela disser, creio, você discipulou ela. Eu tenho dúvida. Tem que ser discipulada ainda. Se a pessoa tem dúvida de que os pecados dela foram cancelados, se ela tem dúvida da salvação dela, você vai ter mais 7 semanas ainda pela frente. Um texto grande, tá bem? Se vocês forem ler esse texto aqui, que é Romanos 10, 9 ao 19, ele é um texto muito grande para a pessoa ler. Quer dizer, eu coloquei ele aqui para vocês terem ele, mas qual que é o legal? O legal é vocês selecionarem uma parte do versículo e ler só uma parte, porque senão seus 40 minutos vão embora. Você dá um recorte nele, porque esse texto aqui tem tudo a ver com isso aqui, ó. A boca vai confessar, olha lá. Se com a boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pronto, eu já li o versículo que importa nesse momento. A pessoa confessou, aí você vê com a pessoa, escuta, você confessou o Senhor Jesus? Teve um irmão aqui que estava falando comigo sobre discipular quem não aceitou a Jesus ainda. Cadê o irmão? Está lá no fundo. Ele teve essa experiência já há muito tempo, estava me contando, e essa experiência que ele oferecia discipulado para as pessoas, mesmo que elas não tinham aceitado a Jesus. E a pessoa, por amizade, por boa fé, por boa vontade, dizia, pode vir aqui dar um estudo bíblico na minha casa? Se você conseguir essa oportunidade, não perde não, tá? Marca um dia com essa pessoa, para você dar pelo menos uma palestra para ela. Se nessa palestra você conseguir marcar o discipulado das 8 palestras, muito bem. Se não, pelo menos uma palestra, pelo menos uma aula você consegue ministrar. Bem lembrado, né, meu irmão? Ele fez isso aí, ele conseguiu levar muitas almas para o Senhor Jesus, porque no meio do caminho, alguém dizia, eu estou pronto para aceitar a Jesus. Tem gente que aceita Jesus na igreja, mas não aceitou de coração. Lá está você para poder trazer o coração. Ela já fez de boca, falta fazer de coração. Lá está você. Fala, minha irmã. Pastor, Quem levantou a mão? Aqui. A gente tem um caso na igreja de 2 adolescentes que já está há um tempo já na grupo, né? Eles vão para cultos, eles participam, né? E eles marcam de se batizar, mas quando chega na hora assim, eles desistem. E já, acho que já tem mais ou menos 1 ano que eles estão. E a gente é líder dos adolescentes e
E a gente tenta conversar, mas só que um é até a família Não quer? que não falou que não está preparado, né? Isso. Mas só que eu já falei com ele, já conversei, era para eles terem ido agora e chegou na hora, desistiram também. Aí é um pouco difícil assim a gente. É que infelizmente se criou uma cultura na nossa igreja, a Assembleia de Deus, e essa cultura impede os nossos adolescentes de se batizarem. Essa cultura, ele não está preparado ainda. Se ele se batizar agora e depois ele se desviar, já está pensando no pior. Depois, se ele se desviar, fica pior. Eu não sei que batismo faz mal para ninguém, não. Isso não existe, é mito, tá? É mito. Dizer que se batizou e depois foi para o mundo e ficou pior porque estava batizado, isso é mito, não tem base na Bíblia. Pastor, mas se o caso for assim, de uma pessoa que já está conhecida, tipo, ele é recém-chegado na igreja, e por causa de uma oportunidade, que está chegando o batismo, aí aquela pessoa ainda fuma, bebe, ou está no ato de prostituição, é adequado indicar uma pessoa dessa? Não? Aí o discipulado é para isso, para garantir que isso não aconteça. Porque Uma pessoa tem que ter uma boa consciência, diz a Bíblia. teve um lugar aí que... Essa pessoa, o líder, o anjo da igreja, batizou um vício, a pessoa tem vício. Não é costume da Assembleia de Deus batizar as pessoas que ainda estão em vício. Não é tradição nossa, tá bem? A gente não vai forçar a pessoa, nem nossos filhos, nem os novos convertidos e nem os desconvertidos. A gente não quer número por ter número. Então não é tradição nossa, tá bem? É tradição de outras igrejas aí, não é tradição nossa, a gente não tem que apresentar número para ninguém, tem que apresentar almas. Aí a gente faz isso aí, neste caso, o batismo dessa pessoa não é proveitoso para ela. Na época o pastor falou que ele, se batizando, o Senhor libertaria ele. Também não existe base bíblica para isso. Batismo não liberta. Novo nascimento liberta. O batismo não é para isso. O batismo ele é sinal, tá bem? Um sinal exterior de uma conversão interior. Então não é costume. Nós não somos das igrejas europeias que o crente bebe, fuma e fica à vontade. Nas igrejas europeias tem isso aí. Nós não temos essa tradição. A gente tem uma tradição de bons costumes. Entre os bons costumes é isso. Não bebemos e não fumamos e não vamos no bailão. Mudou. Então tem que, é boas essas perguntas e colocações, porque é esse momento que o treinamento serve. Algumas coisas que aconteceram que são fora da curva. Filho de crente tem que ser batizado? Sim. Batismo salva? Nós não pregamos batismo para salvação. Pregamos batismo para sinal de arrependimento. Sinal de arrependimento, bons frutos. Esses costumes não fazem parte. Pode acontecer de alguma pessoa nos enganar? Pode. Aí não tem como saber, a gente não é policial para saber o que está acontecendo na vida íntima de ninguém. Parei com tudo, estou pronto para o batismo. Tá bom, está pronto, passou pelo discipulado, deu o nome, secretaria. Agora, descobriu-se depois que bebia e fumava. Disciplina. Uns dias atrás, Sim, senhor. eu tinha que ser apresentar o candidato e ser responsável por ele. Antigamente era assim. Né? Tá vendo? Vem aqui, você me batizou, meu irmão, eu não converti. Mesmo assim, não está no livro de 100% de dados, mas era algo que você acompanhava o candidato no dia a dia. Agora hoje a gente prega assim, eu estou com cuidado de você, não da sua vida. Isso. Você vai ser responsabilizado dele 100%, tá bem? Porque você vai fazer uma conversa de confiança com o seu discípulo. E o seu discípulo vai dizer, eu não me sinto preparado. Eu tenho que, por exemplo, a gente não casa amaziado, a gente não batiza pessoas que não estão com a vida civil organizada, a vida matrimonial organizada no cartório. É um cuidado que o nosso ministério tem. Como que vai fazer? Pastor da igreja. Isso aí já é gestão do pastor da igreja, não somos nós. O pastor da igreja pode acionar ou assistência social, algum advogado, alguma coisa, uma ajuda da igreja, se tem consenso de casar, mas não somos nós que resolvemos isso. Às vezes a pessoa quer e o cônjuge dela, o amásio, não quer. Perante a lei civil, já são casados, marido e mulher, tem filhos e tal, mas a nossa igreja tem restrição a descer as águas do batismo.
surgiu essas perguntas, você seja assim, crente na hora de responder, tá bem? Calmo, mas diz que isso pode ser resolvido. É problema fácil de ser resolvido com o nosso dirigente, pastor de igreja. O problema não é seu, você não traz para você. E o fator discipulador envolve muita palavra de Deus, né, pastor? Porque temos discipulados que alguns abrem um texto bíblico e dizem que rapidamente a pessoa já entendeu o fator de que é um discipulado e automaticamente ele já é um candidato a batizar. Talvez ele nem está entendendo o que aquela pessoa passou para ele e ele já fala que aquela pessoa já é um candidato a batizar, por questão de necessidade de apresentar a Bíblia. Mas aí vai da sua sensibilidade como discipulador para perceber que ainda não. Então nós aqui vamos discipular, dizer, terminamos o discipulado. Agora, o que vai acontecer? Se a pessoa no final do discipulado está bem, está pronta, está apta, águas do batismo. Enquanto ela não desceu as águas do batismo, o discipulado vai para outras instâncias, que é de gabinete, que é de aconselhamento, que é de acompanhamento, às vezes envolve advogado, às vezes envolve clínica de recuperação, um monte de coisa. A vida das pessoas está complicada, o diabo fez questão de amarrar bem amarrado. Aí encontrou nós pela frente. E o que a gente faz? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Serviço completo. Segunda lição, meus irmãos. Senhor. Oi? Bom. Tá funcionando? Glória. Falei que é um anjo. Glória a Deus. Aleluia. Né? Melhorou melhor para vocês aí? Deus seja louvado. Segunda lição. Terminamos a lição, abrimos os textos, tiramos as dúvidas que nem vocês fizeram agora aqui. Terminou. Oração final de agradecimento a Deus. Se a pessoa tiver uma petição particular, saúde, libertação, emprego, salvação, portas abertas, aí já entra nessa oração. É pedido de oração. Se tiver aquele louvor que ela queria tanto ouvir, aí se ela sabe cantar, se ela não sabe cantar, aonde que está, então vamos cantar. Nesse momento você dá o encerramento, e dá por encerrado. Bem, dá por encerrado. Se tiver um bolo, um café, uma água ou nada, isso aí é a mais. Mas o certo é levantar, agradecer e ir embora. Tá bem? Fica mais um pouquinho, é o a mais. Se não fica mais um pouquinho, não faz falta também. Lembre-se que o Senhor Jesus falou: seus saduceus, seus hipócritas, com pretexto de longas orações, vocês devoram a casa das viúvas. A gente não faz isso. Nós não fazemos isso. Então a gente já sai de casa já alimentado. Ou se está em jejum, entrega quando chegar em casa. Tá? Se estiver em jejum. Ah, professor, cheguei lá, eu estava em jejum. E a pessoa preparou um café para mim. É uma tentação. Não, é ação de graças. Estou falando sério. Graças a Deus. Você vai entregar o seu jejum e vai comer com ela o pão, o bolo e o suco. Amém? Amém. Pronto, meus irmãos, sem exagero. Tá bem? Mas eu estava num propósito. Faz um propósito no dia que você não for fazer esse discipulado para não acontecer essa tentação. Tá bom? Faz antes, faz depois. Mas se no dia for oferecido alguma coisa, como diz a Bíblia, né? Coma de tudo que for oferecido, sem perguntar de onde que veio. Ou, educadamente, se não fizer parte do seu cardápio ali, de repente você não come nada daquilo ali. Aí você agradece, faz a ação de graça com ela e a vida segue. Mas ela tem que ser orientada sobre isso. Segunda lição. Então, terminou, casa, contato no WhatsApp, tá bem? Deixe seu WhatsApp em primeira linha, quando ela tiver alguma pergunta, deixe ele livre, mas não fica em cima da pessoa, tá? Grudando nela. É só no dia seguinte, envia um versículo, alguma coisa, deixa ela a par do dia de culto, se ela precisa ou não de alguma coisa, mas não gruda não, tá? Deixa ela livre. No outro dia do discipulado, uma semana depois,
perceba se ela foi ou não para a igreja naquele fim de semana, se ela precisa de alguma ajuda para ir ou não para a igreja. Vai fazendo essa integração. Na semana seguinte, se ela foi, é uma situação. Se ela não foi, é uma outra situação. Porque se ela não foi, ela já está cancelando o teu discipulado da semana que vem. Que ela já não foi. É quase que um automático. E lá está você para garantir que não. Que o discipulado continua o mesmo. Ela vai ter alguma evasiva, alguma desculpa. E lá está você para dizer: olha, mas eu posso passar na sua casa mesmo assim? Vai ser um pouco mais rápido essa semana. Ou só para poder fazer uma oração com você. Mantenha a porta aberta. Ela marcou com você na terça-feira, 7 horas da noite e não deu. Não deu. Você não vai perder. Vamos remarcar. Ou para a próxima terça, ou quarta, ou quinta, 1 hora mais cedo, ou meia hora mais tarde. Alguma coisa você pode fazer. É o atendimento VIP que nós estamos dando para quem a gente quer trazer para Jesus. Aí vem a segunda aula, que é o mesmo contexto. Está vendo aqui, ó? Leitura do texto bíblico. Leitura da parte A, da parte B e da parte C. Qual é o significado da igreja de Deus? Professor, Sim. na lição 2, ela está na 3 aqui, ó, na apostila. Deve ser na hora de grampear. Ela está na 3. Dá uma olhadinha aí, deve ter sido na hora de grampear a nossa apostila. A gente pode ter mexido em alguma página, tá bem? Aí você tira o grampinho do meio aí. É isso mesmo. Foi imprimido diferente. Oi? Só inverteu, agora inverteu. Está invertido. Então. Aí vamos ter que ver. C2 fizeram no número 3. Mas foi na hora que a gente foi imprimir agora aqui que a gente fez assim um trabalho relâmpago. Vamos ter que refazer, tá? Essa aqui tá certinha, ó. Tá vendo? Essa aqui tá certinha. Ou se vocês quiserem imprimir aquele que eu mandei para vocês, tá? É uma impressão assim que ocupa poucas páginas. Aí vocês imprimem e pode ser utilizado. Mas aí depois a gente prepara mais, providencia mais. Obrigado pela observação. Bom, qual é o significado da igreja de Deus? Alguém leia para mim, por favor, o texto de 1 Timóteo 3,15. Saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ótimo. O som tá bom aí atrás agora, né? Tranquilo? Está cortando um pouco às vezes, né? Então vamos aqui calibrar de novo, né? O anjo tem que fazer o trabalho completo. Não, senão a recompensa não chega. É o cabo aqui. Aqui. Melhorou? Pronto. Segurado. Obrigado. Para que saibais como convém andar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha quanta coisa você tem que explicar no novo dia. Que é necessário que a pessoa não se ausente da igreja. Porque a igreja é a casa de Deus. Deus não mora na rua, Deus não mora debaixo da ponte, Deus mora numa casa. Qual que é o nome da casa? Igreja do Deus vivo, não é isso? Então a igreja que nós temos, templo, é chamado de casa de Deus, ou casa do Deus vivo. E essa casa do Deus vivo é chamada de coluna e esteio da verdade. Então o que é esteio da verdade? É porque quando a gente monta a nossa tenda, aí tem o barbante. Aí você pega o barbante, você estica o barbante e fixa ele na terra. Aí você passa a nossa barraca, está esticadinha e firme. Aí vem o vento, balança para lá e para cá, mas o estirante, o esteio da verdade, fica esticadinho, ela não cai. Então a igreja de Deus é casa, significa que é a casa de Deus com os seus filhos dentro. A igreja é o lugar onde se fala mais verdades no mundo, é a igreja. Se tem um lugar que tem que falar a verdade, é a igreja. Se tem um lugar da onde a verdade tem que sair, é do púlpito. Se tem uma pessoa que tem prazer na verdade, é o crente. Ah, mas eu conheço uma pessoa que fala algumas verdades na internet.
não faz mais do que a obrigação dele. Pronto. Mas na igreja, a verdade é esteio. A gente sustenta a qualquer custo e a qualquer preço. Ah, mas eu ouvi umas inverdades, aí as pessoas levam para o outro lado. Se alguém no seu discipulado levar para o outro lado para fazer críticas contra a igreja, mas a igreja do bispo A, do apóstolo C, do pregador não sei o quê, pegadinha, hein? Não deixe isso acontecer. Começou a falar dos defeitos que ele vê nas outras denominações, traz para a Bíblia. Mão levantada lá atrás. Aí você vai... Tem essa coisa que foi levantada. Eu não preciso ir para a igreja porque Deus está em todo lugar. Primeiro na igreja. Deus está primeiro na igreja. E quando Ele está em todo o lugar, é porque tem um crente lá naquele lugar. Porque Ele não está pairando por aí afora. O Espírito Santo não paira mais sobre a face das águas. O Espírito Santo mora em nós. Jesus disse: o Espírito Santo que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vós o recebereis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós que somos de Cristo, nós levamos a igreja no coração por causa do Espírito Santo. Mesmo assim, nós nos congregamos em igreja. Aí você percebe as desculpas das pessoas para não ir se congregar, para arrumar defeitos. A nossa função é falar bem da igreja de Cristo. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e a palavra igreja significa ajuntamento. Igreja é uma assembleia. A assembleia só acontece quando tem um ajuntamento. Usem toda a sabedoria espiritual de vocês para não permitir que os argumentos contra a igreja vençam vocês. Tem bastante, por causa dos falsos testemunhos, dos maus testemunhos. Aí vocês, com toda aquela sabedoria, traz a pessoa para o texto bíblico. Olha aqui, ó. Tem mais igrejas certas ou mais igrejas erradas? Certas. As pessoas mais certas estão fora da igreja ou dentro da igreja? Dentro. Porque aqui é o lugar da verdade, ser hasteada e defendida. Então a gente corrige tudo quanto é erro, a gente corrige aqui. Esse é o texto bíblico, tá bom? Obrigado pela pergunta. Aí você vai lá para Salmo 92, 13. Sim, minha irmã. Se aí tivesse um microfone para chegar lá, né? Nós evangelizamos os lésbicas e homossexuais, sabendo que essas pessoas tomaram uma decisão em aceitar a Jesus. Existe um texto da palavra de Deus para você poder pregar para eles, um único texto. Jesus, ele disse assim: muitos, por amor do reino de Deus, se fazem eunucos. Esse é o texto. Então, por amor do reino de Deus, se fazem eunucos. Alguns já nascem eunucos, outros se fazem eunucos. O que as pessoas não entendem, por causa que esse assunto ele é muito bombástico, é que Jesus está falando dessa categoria de pessoas. O eunuco aqui não é o hétero que nasceu pegando todas as mulheres e agora ele vai virar celibatário. O eunuco aqui é aquele que tem preferência homossexual. Então, por amor do reino de Deus, assim como o bêbado abandona a cachaça, o adúltero abandona o adultério e o bandido abandona a arma, também o homossexual, a lésbica, bissexual, transexual se torna um celibatário, por amor do reino de Deus. O que significa? Significa que dentro da igreja ele continuará com seus trejeitos, com as suas tendências, com as suas tentações, mas abstêmico. Igual nós. Por que igual nós? Porque quando a gente veio do mundo para Cristo, tivemos que abrir mão de todos os vícios e prazeres da carne que a gente tinha antes. Então a diferença é só essa. Qual que é o prazer do pessoal do movimento LGBT? O
prazer deles é serem LGBT. Do que eles têm que abrir mão? De serem LGBT. Querem abrir mão? Querem. Então se abstêm. Não querem abrir mão, são congregados ou são visitantes, sejam bem-vindos. Vai ter bastante, tá? Tem bastante. Aí vai deixar claro para a pessoa. Quem aceita Jesus abre mão não só disso. Ah, eu quero uma estratégia para evangelizar. Ficarão de fora os, isso, aquilo, outro. Quer dizer, estes e aqueles também. Não é só estes. Aqueles também. Aí fala dos bebedores, dos roubadores, dos prostitutos, dos brigões, dos feiticeiros. É uma lista completa. Entre eles está aquele que se entrega à prostituição em qualquer formato, tá? Então a prostituição em qualquer formato. Agora bastante cuidado com a pegadinha. Tá bem? Cuidado. Mas no longo do discipulado a gente sabe. Nós temos o caso nas nossas igrejas, tá? De que na mocidade, não na nossa mocidade, porque eu não conheço ninguém particularmente com esse caso, mas a gente acompanha bastante nas congregações por aí. E o filho da irmã, ele era de tendência homoafetiva, tá bem? Então ele era de tendência. Então assim, menino bonito perto dele não passava despercebido, ele tinha um radar. Aí a mãe percebeu, o pai percebeu, mas não é possível. Como faz? Levou para o pastor da igreja. O pastor da igreja orientou ele. Como fica? Por causa que ele fazia parte da mocidade, tinha esse comportamento, mas ele não queria ter envolvimento homoafetivo. Ele tinha sentimento, mas não queria ter envolvimento. Aí o pastor deixou claro para ele que ele continuava na mocidade enquanto ele não tivesse o envolvimento. E ele entendeu, se tornou regente da mocidade, influente na mocidade e se manteve abstêmio. Abstêmio. Na vida toda. Ele entendeu. Então é igual um monte de gente tabagista. O tabagista entende que ele vai ter que parar o tabaco se ele quiser ser crente. E o bebum tem que entender isso. Se ele quiser se batizar, ele vai ter que deixar a caninha de lado. E o adúltero entende que ele vai ter que resolver a vida dele e que é um para um, não é um para todos. É a vida. Eu vejo que é mais fácil de resolver do que parece. Professor, Sim, senhora. aconteceu um fato também comigo que eu consegui. O senhor levou um jogo para a igreja, né? Ele estava só no bar também e enchendo a cara. Aí eu consegui que ele estava na escola dominical, levava ele, era puta à noite. Estava participando de todo o trabalho da igreja. Aí, em certo tempo, ele chegou em mim e falou: olha, irmão, foi bom você ter me levado para a igreja, é ótimo ouvir a palavra de Deus, tudo mais, né? Mas isso daí não é para mim, não. Tomou uma decisão. Tomou uma decisão. O que a gente não vai fazer? A gente não vai ofender a pessoa por isso, por aquilo outro, e impor sobre as pessoas um julgo de um problema, enquanto que a gente tem outro. Vale para todos nós que somos crentes a advertência de Jesus. Porque observas tu o argueiro, o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Tira a primeira trave que está nos teus, resolve os seus pecados pessoais, para você depois colocar as pessoas da linha do inferno para baixo. Por isso, nosso papel aqui é de ser discipuladores. Jesus veio ao mundo para salvar. Quanto à condenação, deixa chegar o grande trono branco. Aí as coisas se ajustarão de outra forma. Alguém levantou a mão lá atrás? Não? Tive uma impressão. Bom, esses textos aqui também, ó. Mesma metodologia. Nós estamos falando sobre a igreja. E estamos falando bem da igreja. Então, se você está falando bem da igreja, cuidado também para não deixarem levar, falarem mal, principalmente da sua igreja. Tá bem? Aí vem, é a igreja do Deus vivo e a coluna esteio da verdade. Olha os textos. Salmos 92, 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Gênesis 28, 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Salmos 42, 2. A minha alma tem sede de ti, de Deus, Deus vivo.
apresentarei ante a face de Deus. Deixa bem claro para a pessoa que ela tem que ter aquela vontade de ir para a igreja pelo menos no domingo. E cuidado com aquelas pregações de crente domingueiro. A gente chama de crente domingueiro aquele crente que ele é velho na fé e que ele está abandonando a prática de ir para o culto. Aí a gente dá uma reforçada. Mas tem crente que só pode ir para a igreja no domingo e às vezes uma vez por mês no domingo. E quando ele é chamado de crente domingueiro, ele fala, nesse caso nem vou. Então, cuidado com essas falas, tá bem? De crente domingueiro. É situação a situação. Caso a caso. Principalmente agora que estão vendo aí alguns efeitos aí pós-pandemia, tem muita gente aí adoentada que não pode estar se locomovendo. Tem muito caso, tá? Recebeu oração e a gente fica sabendo de um efeito ou outro e é por causa do pós-pandemia. Então, a gente não quer colocar uma tornozeleira eletrônica de monitoramento de ninguém para vir para a igreja, tá? Não é o nosso papel. Não é o nosso papel. Mas mostrar que é bom. O culto de domingo é o culto de domingo. É mais elaborado, um pouco mais demorado, com todos os departamentos cantando, tem lugar para todo mundo. É o culto principal. E os cultos da semana? Os cultos da semana são importantes também. E, no entanto, muitos trabalham e não têm condição de chegar no horário. Se não tem condição de chegar no horário, além de estar justificado, né, a gente espera que o nosso discípulo venha pelo menos no domingo para a igreja. Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra. E as nações não podem suportar a sua indignação. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por causa que a igreja é do Deus vivo. E Deus vivo está na igreja e a igreja é viva. E a pessoa vai receber vida. Aí você usa aquelas comparações. Você não tem que almoçar todo dia? Jantar todo dia? Tomar um café? Não tem que recompor as suas energias? Todo dia você não toma pelo menos um banho por dia? Então é rotina. A igreja começa a fazer parte da sua rotina diária. Então, semanalmente a gente vai reabastecer as nossas energias, que a gente passa a semana inteira no mundão tomando sopapo para lá e para cá. Tem ambiente de trabalho que é altamente pesado. Quando a pessoa chega toda moída, por causa de que é um ambiente pesado. Vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, levanta as orações, entrega as suas ofertas e é abençoado por Deus. Começa tudo de novo. E começa a colocar dentro das pessoas o seguinte, olha, durante a semana o culto, ele é de mais ou menos 1 hora. Se a pessoa não consegue chegar no começo do culto, pelo menos para a pregação. Coloca assim, pelo menos para ouvir a mensagem. Porque meia hora de mensagem é melhor do que tempo nenhum. É assim que a gente vai apresentando o Evangelho. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coluna e esteio da verdade. A verdade é sustentável. Zacarias 8,16. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Exultai juízo de verdade e paz nas nossas portas. Aí a ênfase na verdade, vocês viram? ênfase na verdade, ênfase na casa de Deus, ênfase no Deus vivo, que é as 3 partes do versículo. Agora a pessoa vai começar a ter contato com a verdade. Se ela gosta da verdade, a igreja é o lugar onde ela vai ouvir e ter uma vida verdadeira. Aí vem aquela nossa experiência de dizer, a vida das pessoas é uma farsa, é um faz de conta, não era tudo isso. Com Deus a gente começa a viver o caminho, a verdade e a vida. Na nossa apostila aí tem alguns lugares para anotação. A pessoa vai poder fazer as anotações dela também, tá? Tanto na apostila quanto no material. Se for pelo celular, ela pode fazer também. Aí vem a lição de número 3, que é a mais polêmica de todas, tá bem? Essa aqui cria bastante polêmica. Aí vem a sua habilidade de não ficar na polêmica. Qual é o significado do batismo nas águas? Alguém leia, por favor, 1 de Pedro 3:21. Lição 3, né? Lição 4.
Tá 4? Aqui tá 3, né? Vamos marcar de caneta, então, né? Oi? Isso. A 3 é qual é o significado da salvação em Cristo Jesus? Significa a pessoa de Jesus alterou as ordens. Alterou as ordens. Isso que o número põe de caneta. Alterou as ordens. Alterou as ordens. Qual que é que vocês têm aí? Faltou a 2 agora. Qual o significado do batismo na Ó, água? A terceira é qual o significado da salvação em Cristo Jesus? A nossa é qual o significado da igreja de Deus na terra? Isso. Está invertido aqui. Então vamos fazer assim, a gente conserta depois. Vamos para aqui o batismo nas águas. Encontrem aí. Os irmãos que estão com essa metida, me procurem depois que eu troco. Essa aqui tá certa, na sequência certa, tá?